Todo o ser de qualquer cristão é fé e amor. A fé leva a pessoa a Deus, o amor leva a pessoa às pessoas. Antes de qualquer doutrina, antes de qualquer prática religiosa, antes mesmo das palavras que aprendemos a repetir desde cedo, existe um movimento silencioso que define a essência da vida cristã. Um movimento interior, quase imperceptível, mas profundo, que nasce no coração humano quando ele percebe que não consegue sustentar a própria existência sozinho. É nesse ponto que a fé começa a se formar. Não como certeza absoluta, não como resposta pronta, mas como um gesto de confiança. Confiar quando não se vê. Confiar quando não se entende. Confiar quando tudo parece frágil demais para se apoiar. A fé não surge como força, mas como rendição. E é exatamente por isso que ela conduz a Deus, porque Deus não é alcançado pela força humana, mas pela entrega. A fé é esse passo invisível que liga o finito ao eterno, o limitado ao infinito, o humano ao divino. Ela não é apenas um conceito teológico, mas uma postura existencial. É o modo como o cristão se coloca diante da vida, reconhecendo que existe algo maior que o sustenta mesmo quando tudo parece desabar. Mas a fé, quando permanece isolada, corre o risco de se tornar estéril. Uma fé que se fecha apenas na experiência individual, que se limita ao interior da consciência, que se contenta em buscar Deus sem jamais olhar para o outro, acaba se transformando em algo incompleto. Porque a mesma fé que eleva o coração a Deus, quando é verdadeira, inevitavelmente empurra esse mesmo coração em direção às pessoas. É aqui que o amor entra não como complemento opcional, mas como consequência inevitável. O amor não nasce de um esforço moral, nem de uma obrigação religiosa. Ele nasce como transbordamento. Quando alguém se sabe alcançado por Deus, quando alguém experimenta ser sustentado por uma graça que não mereceu, algo muda silenciosamente dentro de si. A maneira de olhar o outro se transforma. A dureza começa a ceder. O julgamento perde força. A indiferença deixa de ser confortável. O amor surge não como virtude heróica, mas como resposta natural à fé vivida de forma autêntica. Ao longo da história do cristianismo, essa tensão entre fé e amor sempre esteve presente. Muitos tentaram separá-las. Alguns enfatizaram a fé a ponto de torná-la fria, intelectual, distante da realidade humana. Outros exaltaram o amor de forma desconectada da fé, reduzindo-o a um sentimento genérico, sem raiz, sem profundidade, sem direção. Mas o cristianismo, em sua essência mais profunda, jamais permitiu essa separação. Fé e amor não são caminhos paralelos, são movimentos complementares de uma mesma vida. A fé aponta para cima, o amor se espalha para os lados. A fé sustenta o interior, o amor constrói o exterior. A fé alinha o coração com Deus, o amor reorganiza a relação com o próximo. Um cristão que tenta viver apenas da fé corre o risco de se tornar espiritualizado demais e humano de menos. Um cristão que tenta viver apenas do amor, sem fé, corre o risco de se perder no ativismo, no cansaço e na frustração. É na integração desses dois movimentos que a vida cristã encontra equilíbrio. Essa verdade não se impõe com força. Ela se revela lentamente, quase sempre no cotidiano simples, nos encontros comuns, nas situações em que ninguém está olhando. A fé se manifesta quando alguém escolhe confiar em Deus em meio à incerteza. O amor se manifesta quando essa mesma pessoa escolhe tratar o outro com dignidade, mesmo quando não há retorno, mesmo quando dói, mesmo quando seria mais fácil se fechar. O cristão não é definido por discursos grandiosos, mas por pequenos gestos que revelam onde seu coração está ancorado. Quando a fé é autêntica, ela muda o eixo da vida. Quando o amor é verdadeiro, ele muda a maneira de caminhar no mundo.
É importante compreender que essa dinâmica não é instantânea. Ninguém acorda um dia plenamente tomado por fé e amor. Trata-se de um processo lento, muitas vezes marcado por falhas, contradições e recomeços. A fé amadurece no tempo. O amor se aprende na prática. Há dias em que a fé parece forte, mas o amor está cansado. Há outros em que o amor até deseja se manifestar, mas a fé parece frágil demais para sustentar o passo. A vida cristã real acontece exatamente nesse espaço de tensão, onde o coração aprende a confiar novamente e a amar novamente, mesmo depois de ter sido ferido, decepcionado ou traído. É nesse caminho imperfeito que Deus age, não exigindo perfeição, mas fidelidade no retorno. Quando observamos a vida de Jesus, percebemos que ele nunca separou fé e amor. Sua relação com o Pai era profunda, constante, silenciosa, mas nunca o afastou das pessoas. Pelo contrário, quanto mais íntima era sua comunhão com Deus, mais intensa se tornava sua proximidade com os seres humanos. Ele tocava os intocáveis, ouvia os esquecidos, acolhia os rejeitados, confrontava os poderosos e caminhava com os frágeis. A fé de Jesus não o isolava do mundo, mas o lançava no coração do sofrimento humano. Seu amor não era genérico, mas concreto, encarnado, muitas vezes custoso. Isso revela algo fundamental. A verdadeira espiritualidade cristã nunca aliena, ela humaniza. Nunca afasta, ela aproxima. Nunca endurece, ela suaviza o coração. Ao longo dos séculos, sempre que a fé se afastou do amor, surgiram distorções profundas. Religiões que falavam de Deus, mas feriam pessoas. Discursos espirituais que justificavam exclusões, violências e desprezos. Uma fé sem amor se torna instrumento de poder. Um amor sem fé perde direção e profundidade. Por isso, a maturidade cristã não está em escolher um desses caminhos, mas em permitir que ambos se alimentem mutuamente. A fé purifica o amor de se tornar apenas emoção passageira. O amor impede que a fé se transforme em rigidez espiritual. Juntas, fé e amor moldam um cristão inteiro, não fragmentado, não dividido entre o céu e a terra. Essa integração começa dentro. Antes de alcançar Deus ou as pessoas, o cristão precisa lidar com o próprio coração. Um coração marcado por medos, inseguranças, culpas e expectativas. A fé atua primeiro nesse espaço interior, lembrando ao ser humano que ele não precisa provar seu valor para ser amado por Deus, que não precisa carregar o peso do mundo sozinho, que existe uma graça que sustenta mesmo quando tudo parece falhar. Quando essa verdade é acolhida, algo se alinha por dentro. O cristão deixa de se relacionar com Deus a partir do medo e passa a se relacionar a partir da confiança. E essa mudança interior é o solo onde o amor começa a crescer de forma saudável. O amor cristão não nasce da tentativa de ser bom o tempo todo. Ele nasce da consciência de ter sido amado primeiro. Quando alguém se sabe perdoado, tende a perdoar. Quando alguém se sabe acolhido, tende a acolher. Quando alguém se sabe sustentado, tende a sustentar outros. Não por obrigação, mas por identificação. O outro deixa de ser ameaça e passa a ser espelho. A dor do outro deixa de ser distante e passa a ser reconhecida como parte da condição humana compartilhada. Esse amor não é ingênuo. Ele conhece a maldade, conhece a injustiça, conhece a fragilidade humana. Ainda assim, escolhe não endurecer completamente, escolhe não devolver na mesma moeda. Escolhe manter o coração aberto mesmo sabendo dos riscos. É nesse ponto que muitos se cansam. Amar cansa, confiar cansa. A fé exige perseverança. O amor exige renúncia. Não são caminhos fáceis. Não prometem conforto constante. Pelo contrário, muitas vezes conduzem ao desgaste, ao silêncio, à incompreensão. O cristão que vive essa integração entre fé e amor aprende a lidar com frustrações sem perder o centro.
aprende a descansar em Deus quando as pessoas falham. Aprende a permanecer sensível às pessoas quando o silêncio de Deus parece longo demais. Esse equilíbrio não elimina o sofrimento, mas impede que ele destrua a identidade. Ao longo da vida, o cristão vai descobrindo que fé e amor não são estados permanentes, mas escolhas diárias. Há dias em que confiar em Deus é um ato consciente, quase forçado, feito apesar da ausência de respostas. Há dias em que amar o outro exige atravessar o próprio ego, o orgulho ferido, a vontade de se fechar. Mas é exatamente nessas escolhas silenciosas que a fé se fortalece e o amor se aprofunda. Não nos grandes eventos, não nos discursos públicos, mas no cotidiano simples, repetitivo, muitas vezes invisível. Todo o ser de qualquer cristão é fé e amor, porque essas duas dimensões moldam sua maneira de existir no mundo. A fé define para onde ele olha quando tudo se desorganiza. O amor define como ele se move entre as pessoas enquanto caminha. A fé aponta o sentido último. O amor dá forma concreta a esse sentido. Um sem o outro gera distorção, juntos geram vida. O cristão não é alguém que apenas acredita em algo, nem alguém que apenas faz coisas boas. É alguém que vive a partir de uma confiança profunda em Deus e permite que essa confiança se traduza em relações marcadas por cuidado, respeito e misericórdia. Essa jornada não termina. Não há ponto de chegada definitivo. A fé precisa ser renovada. O amor precisa ser reaprendido. Ao longo do tempo, o cristão amadurece, mas nunca se torna completo a ponto de não precisar voltar à fonte. Sempre haverá momentos de dúvida, momentos de cansaço, momentos de fechamento. E nesses momentos, a fé chama de volta para Deus. O amor chama de volta para as pessoas. Um puxa o outro, como dois movimentos de uma mesma respiração espiritual. E é justamente essa respiração que sustenta a vida cristã real. Inspirar em Deus pela fé, expirar em direção ao outro pelo amor. Quando essa dinâmica se quebra, a vida espiritual sufoca. Quando ela se mantém, mesmo em meio às dificuldades, algo permanece vivo por dentro. Algo que não depende das circunstâncias, nem do reconhecimento, nem do sucesso. Algo que sustenta no silêncio, no fracasso e na espera. Essa é a base sobre a qual toda a vida cristã se constrói. Não como teoria, mas como experiência vivida, lenta, profunda e transformadora. Quando a fé começa a amadurecer no coração do cristão, ela passa por um momento delicado. Já não é mais aquela fé inicial, movida apenas pelo entusiasmo ou pelo medo. Também não é ainda uma fé plenamente descansada. É uma fé que atravessa o deserto da realidade. Nesse ponto, o cristão descobre que confiar em Deus não significa estar protegido de todas as dores, mas estar sustentado no meio delas. E essa descoberta muda tudo. Porque quando a fé deixa de ser um escudo contra o sofrimento e passa a ser um apoio dentro dele, o coração se torna mais honesto, mais humilde, mais próximo da verdade. É nesse estágio que a fé começa a se purificar de interesses ocultos. Já não se busca Deus apenas para receber algo em troca, mas para permanecer ligado à fonte que dá sentido à vida, mesmo quando o caminho é árido. Essa purificação da fé tem um efeito direto sobre o amor. Um cristão que aprende a confiar em Deus no meio das próprias fragilidades, passa a olhar para as fragilidades dos outros com menos dureza. Ele entende, não de forma teórica, mas existencialmente, que todos carregam lutas invisíveis, que nem toda aspereza é maldade, que nem toda distância é rejeição, que muitas vezes o outro também está tentando sobreviver emocionalmente. Essa consciência não justifica o erro, mas gera compaixão. E a compaixão é uma das formas mais profundas do amor cristão. Não é um amor romântico nem idealizado.
É um amor que reconhece a dor e escolhe não esmagar quem já está ferido. Ao longo da vida, muitos cristãos enfrentam uma crise silenciosa quando percebem que a fé não resolve automaticamente os conflitos humanos. Oram, confiam, permanecem fiéis, mas ainda assim enfrentam rejeições, mal-entendidos, perdas e decepções. É nesse ponto que alguns se fecham, outros se endurecem, alguns se afastam. Mas há aqueles que atravessam essa crise e descobrem algo mais profundo. Descobrem que a fé não foi dada para evitar o sofrimento relacional, mas para sustentá-los enquanto continuam amando, mesmo quando amar custa caro. Essa é uma das descobertas mais difíceis da vida cristã e também uma das mais libertadoras, porque tira o cristão da ilusão de controle e o coloca na realidade da dependência. O amor cristão verdadeiro não é sustentado pela resposta do outro. Ele é sustentado pela relação com Deus. Quando o amor depende exclusivamente do reconhecimento, da reciprocidade ou da gratidão, ele se esgota rapidamente. Mas quando nasce de uma fé que descansa em Deus, ele encontra uma fonte que não se esgota tão facilmente. Isso não significa que o cristão se torne imune à dor. Pelo contrário, muitas vezes sente ainda mais profundamente. Mas aprende a não permitir que a dor determine sua identidade. Aprende a sofrer sem se tornar amargo. Aprende a ser ferido sem se tornar violento. Aprende a ser decepcionado sem perder completamente a capacidade de confiar. Essa aprendizagem é lenta e cheia de quedas. O cristão ama, se frustra, recua, tenta novamente. Confia, se decepciona, questiona, retorna. Não há linearidade perfeita. Há movimento, há processo. A fé funciona como um eixo que impede o coração de se perder totalmente quando o amor falha ou se cansa. O amor funciona como uma expressão visível que impede a fé de se tornar abstrata e distante. Quando um desses elementos enfraquece, o outro ajuda a sustentar. Essa interdependência é o que mantém a vida cristã viva ao longo do tempo. Em muitos momentos, o cristão se depara com situações em que amar parece contradizer a própria autopreservação. Amar alguém que feriu. Permanecer presente onde não há reconhecimento. Estender cuidado a quem não demonstra gratidão. Nesses momentos, surge a tentação de usar a fé como justificativa para se afastar das pessoas, de se refugiar em uma espiritualidade solitária, silenciosa, protegida. Embora existam momentos legítimos de recolhimento, quando esse movimento se torna permanente, algo se rompe, porque a fé cristã não foi desenhada para ser vivida em isolamento. Ela nasce no encontro com Deus, mas se desenvolve no encontro com o outro. Um cristão que se afasta definitivamente das pessoas em nome da fé acaba negando uma parte essencial do próprio chamado. Ao mesmo tempo, também existe o risco oposto. O risco de se entregar completamente às demandas humanas, tentando amar a todos, resolver tudo, sustentar todos, sem retornar à fonte da fé. Nesse caso, o amor se transforma em peso. O cristão se torna exausto, ressentido, sobrecarregado. Começa a amar por obrigação, não por transbordamento. E pouco a pouco perde a alegria, perde o sentido, perde a capacidade de descansar. Quando isso acontece, a fé deixa de alimentar o amor e o amor passa a consumir tudo. O resultado é o esgotamento espiritual e emocional. Por isso, a vida cristã madura aprende a respeitar o ritmo dessa dinâmica. Aprende a voltar a Deus quando o amor cansa. Aprende a voltar às pessoas quando a fé se torna excessivamente introspectiva. Aprende a reconhecer os próprios limites sem abandonar o compromisso com o outro. A fé ensina o cristão a dizer não quando necessário, sem culpa excessiva. O amor ensina a dizer sim quando seria mais fácil se fechar. Esse equilíbrio não é fixo.
Ele se ajusta conforme as estações da vida. Existem fases em que o cristão precisa fortalecer a fé, silenciar, reorganizar o interior. Outras em que precisa se expor mais, se envolver mais, servir mais. A maturidade não está em manter sempre a mesma intensidade, mas em discernir o que o momento exige. E esse discernimento nasce da escuta, escuta de Deus, escuta do próprio coração, escuta das pessoas ao redor. Quando o cristão se desconecta dessa escuta, começa a agir de forma automática, repetindo padrões que já não geram vida. A fé verdadeira não anula a humanidade, ela a aprofunda. Um cristão que vive apenas de fórmulas espirituais, sem se permitir sentir, questionar e atravessar processos, acaba vivendo uma fé superficial. Da mesma forma, um cristão que vive apenas de emoções e boas intenções, sem se ancorar em Deus, acaba se perdendo em si mesmo. Fé e amor, quando integrados, permitem uma vida mais inteira, mais real, menos fragmentada. Permitem lidar com as próprias contradições sem desespero. Permitem aceitar que não se ama perfeitamente e que não se crê perfeitamente, mas que ainda assim se caminha. Essa caminhada é marcada por encontros que transformam. Pessoas que surgem no caminho e desafiam a forma de amar. Situações que exigem uma fé mais profunda. Momentos em que tudo parece se alinhar e momentos em que tudo parece se desorganizar. Em cada um deles, a fé convida o cristão a confiar novamente. O amor convida a permanecer humano, sensível, aberto. Mesmo quando seria mais fácil se fechar. Mesmo quando o silêncio parece mais seguro, mesmo quando o coração pede descanso. Com o tempo, o cristão começa a perceber que fé e amor não são apenas virtudes que ele pratica, mas forças que o transformam. Ele já não reage da mesma forma, já não julga com a mesma rapidez, já não desiste com a mesma facilidade. Não porque se tornou melhor que os outros, mas porque foi sendo moldado por uma experiência contínua de dependência e entrega. Essa transformação não é visível de imediato. Muitas vezes só é percebida olhando para trás, quando se nota que certas atitudes que antes seriam impensáveis agora surgem quase naturalmente. É nesse ponto que a vida cristã deixa de ser apenas esforço e passa a ser expressão. A fé não precisa mais ser forçada. O amor não precisa mais ser provado. Ambos fluem de um coração que aprendeu pouco a pouco a confiar e a se doar. Ainda há falhas, ainda há recaídas, ainda há dias difíceis. Mas há também uma base mais firme, uma identidade menos dependente das circunstâncias, um senso de direção que não se perde facilmente. Todo o ser de qualquer cristão é fé e amor, porque essas duas dimensões, quando vividas juntas, reordenam a existência. Elas não eliminam a dor, mas dão sentido a ela. Não anulam os conflitos, mas oferecem um caminho para atravessá-los sem se perder completamente. A fé sustenta quando o amor dói. O amor humaniza quando a fé parece distante. Um chama o outro de volta quando o coração começa a se fechar ou a se dispersar. Essa dinâmica não é ensinada apenas por palavras. Ela é aprendida vivendo relações imperfeitas, vivendo orações que nem sempre são respondidas da forma esperada, vivendo escolhas que exigem renúncia, vivendo momentos de silêncio, de espera e de recomeço. É nesse terreno real, muitas vezes duro, que a fé se aprofunda e o amor se torna mais verdadeiro. E essa jornada continua, sempre continuará. Porque enquanto houver vida, haverá necessidade de confiar e de amar. Enquanto houver humanidade, haverá desafios que exigem fé e relações que exigem amor. O cristão não caminha para um estado de conclusão, mas para uma fidelidade constante a esse movimento duplo que o define. Um movimento que o liga a Deus e, ao mesmo tempo, o lança de volta ao mundo, não como alguém superior,
mas como alguém disposto a viver com mais consciência, mais compaixão e mais verdade. Com o passar do tempo, o cristão começa a perceber que fé e amor não são apenas virtudes que o acompanham, mas forças que o expõem. Elas revelam o que há de mais verdadeiro e muitas vezes de mais frágil dentro dele. Confiar em Deus implica abrir mão de certos controles que davam sensação de segurança. Amar as pessoas implica aceitar o risco constante da rejeição, da incompreensão e da perda. Por isso, a vida cristã madura não é confortável. Ela é profundamente real. Ela coloca o coração em movimento contínuo, entre o céu e a terra, entre o invisível e o concreto, entre o silêncio da oração e o barulho das relações humanas. Em algum momento da caminhada, quase todo cristão se pergunta se vale a pena continuar acreditando e amando dessa forma. Há dias em que a fé parece não trazer respostas. Há dias em que o amor parece não trazer frutos. Nesses momentos, surge a tentação de simplificar a vida espiritual, de reduzir a fé a rituais vazios ou o amor a gestos superficiais. Mas é justamente nesses períodos de cansaço que a profundidade começa a se formar. A fé que permanece quando não há recompensa imediata se torna mais sólida. O amor que continua mesmo quando não há retorno se torna mais livre. Não porque ignora a dor, mas porque aprendeu a não ser governado por ela. A fé verdadeira ensina o cristão a viver com perguntas abertas. Nem tudo será explicado. Nem tudo fará sentido no tempo desejado. Há perdas que não encontram justificativa. Há silêncios que permanecem longos demais. Mas a fé amadurecida não exige respostas constantes para continuar confiando. Ela aprende a descansar no caráter de Deus, mesmo quando não compreende seus caminhos. E esse descanso interior muda a forma como o cristão se relaciona com as pessoas. Ele se torna menos exigente, menos controlador, menos ansioso por resultados. Aprende a oferecer presença em vez de soluções. Aprende a caminhar junto em vez de tentar consertar tudo. O amor, quando alimentado por essa fé, deixa de ser uma tentativa de salvar o outro e passa a ser uma disposição de acompanhá-lo. O cristão amadurecido entende que não pode carregar a vida de ninguém nos ombros. Ele ama, cuida, orienta quando possível, mas reconhece os limites da própria atuação. Isso o protege de uma espiritualidade adoecida, marcada pelo excesso de responsabilidade e pela culpa constante. Amar não significa absorver tudo. Amar também implica respeitar o espaço do outro, sua liberdade, seu processo. E essa compreensão nasce justamente de uma fé que confia que Deus continua agindo onde o cristão não alcança. Há uma sabedoria silenciosa que se forma quando fé e amor caminham juntos por muito tempo. O cristão passa a escolher melhor suas batalhas. Aprende a distinguir o essencial do acessório. Não se envolve em todas as discussões. Não reage a todas as provocações. Não se desgasta tentando provar sua fé ou seu amor o tempo todo. Essa maturidade não é indiferença, mas discernimento. É fruto de uma vida que já experimentou excessos e aprendeu muitas vezes pela dor que nem tudo exige resposta imediata. Algumas coisas exigem silêncio, outras, paciência, outras, simplesmente entrega. Nesse estágio da caminhada, o cristão começa a perceber que a fé o convida a uma relação mais profunda consigo mesmo. Confiar em Deus também significa olhar para as próprias sombras sem desespero, reconhecer fragilidades, limites e incoerências sem se abandonar à culpa. A fé ensina que a identidade não está nos acertos, mas na relação. E essa segurança interior cria espaço para um amor mais honesto. Um amor que não finge perfeição. Um amor que sabe pedir perdão.
Um amor que sabe recuar quando erra e avançar quando é chamado. O amor cristão amadurecido não busca reconhecimento público. Ele se manifesta nos detalhes, na escuta atenta, na paciência com quem demora a entender, na fidelidade aos compromissos simples, na disposição de permanecer quando outros já desistiram. Esse amor não faz alarde. Muitas vezes passa despercebido, mas é exatamente aí que ele revela sua força, porque não depende do olhar externo para existir. Ele nasce de uma fé que já não precisa se provar o tempo todo. Uma fé que descansa. Ao mesmo tempo, a fé madura não se fecha em si mesma. Ela mantém o coração sensível às injustiças, ao sofrimento coletivo, às dores do mundo. Um cristão que confia em Deus não se torna indiferente à realidade ao redor. Pelo contrário, sua fé o chama à responsabilidade. Mas uma responsabilidade diferente daquela movida pela ansiedade ou pelo medo. É uma responsabilidade enraizada na esperança. O cristão age porque acredita que o amor ainda faz sentido, mesmo em um mundo ferido. Age porque confia que pequenos gestos podem gerar frutos que ele talvez nunca veja. Age porque sua fé lhe permite semear sem controlar a colheita. Essa postura transforma a maneira de viver o cotidiano. O cristão começa a ver oportunidades de amar onde antes via apenas obrigação. Começa a enxergar sentido em tarefas simples. Aprende a estar presente de forma mais inteira. Não porque se tornou mais forte, mas porque se tornou mais consciente. Consciente de que a vida não é medida apenas por grandes realizações, mas pela qualidade da presença oferecida em cada encontro. Com o tempo, fé e amor deixam de ser temas de reflexão e passam a ser linguagem do próprio viver. O cristão não precisa falar o tempo todo sobre eles. Eles aparecem na forma como ele trata as pessoas, na maneira como lida com conflitos, na forma como atravessa as perdas. Aparecem na capacidade de permanecer humano, mesmo quando a dureza do mundo convida ao endurecimento. Aparecem na coragem de continuar confiando, mesmo depois de ter sido ferido. Aparecem na decisão diária de não devolver violência com violência, frieza com frieza, indiferença com indiferença. Essa caminhada não elimina o sofrimento, mas impede que ele se torne destrutivo. A fé oferece um horizonte maior, que relativiza as dores sem negá-las. O amor oferece um caminho concreto para atravessar essas dores junto com outros. Um cristão que vive essa integração aprende que não precisa escolher entre Deus e as pessoas. Ele encontra Deus exatamente no modo como se relaciona com as pessoas e encontra força para amar as pessoas exatamente no modo como se relaciona com Deus. Em algum ponto, o cristão percebe que sua vida se tornou uma espécie de ponte. Uma ponte entre o céu e a terra, entre o sagrado e o cotidiano, entre o invisível e o palpável. Não porque ele seja especial, mas porque a fé o conectou a Deus e o amor o manteve ligado à humanidade. Essa ponte não é sólida o tempo todo. Às vezes balança, às vezes parece frágil, mas ainda assim sustenta o passo. Sustenta porque não depende apenas da força humana, mas da graça que age silenciosamente. E assim, a vida cristã segue. Não como um caminho de certezas absolutas, mas como uma jornada de confiança renovada. Não como uma história de amor perfeito, mas como um aprendizado constante de amar melhor. Fé e amor continuam se chamando mutuamente, ajustando o ritmo, corrigindo excessos, oferecendo direção. Um chama o outro quando o coração se perde. Um sustenta o outro quando o cansaço chega. Essa é a beleza silenciosa da vida cristã vivida de forma inteira. Ela não chama a atenção pelos grandes gestos, mas pela coerência. Não impressiona pelo discurso, mas pela permanência. Não se define por momentos isolados, mas por um movimento contínuo de entrega e cuidado. Um movimento que começa em Deus, passa pelo coração humano e se espalha nas relações,
todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Em algum momento da vida, o cristão percebe que não caminha mais movido por expectativas grandiosas, mas por uma fidelidade silenciosa. Já não espera que tudo se resolva rapidamente. Já não exige que a fé traga respostas imediatas, nem que o amor seja sempre correspondido. Aprende a viver com atenção, com a imperfeição e com o mistério. Aprende que confiar em Deus é aceitar que a vida não se organiza segundo os seus próprios desejos. E aprende que amar as pessoas é aceitar que elas também estão em processo, carregando dores, limites e contradições que nem sempre serão compreendidos. Esse amadurecimento não torna o cristão frio. Pelo contrário, torna-o mais sensível. Sensível ao sofrimento alheio, sensível às próprias fragilidades, sensível aos sinais sutis da graça que age de forma discreta, quase invisível. A fé, nesse estágio, não precisa mais se afirmar por meio de discursos. Ela se expressa na serenidade diante das perdas, na humildade diante dos erros, na perseverança diante do cansaço. O amor, por sua vez, já não busca provar nada. Ele se manifesta na constância, na paciência, na capacidade de permanecer quando tudo convida à fuga. A vida cristã, então, deixa de ser uma tentativa de alcançar um ideal inalcançável e passa a ser um caminho de reconciliação com a própria humanidade. O cristão entende que não precisa ser perfeito para ser fiel, que não precisa amar sem falhas para amar de verdade, que não precisa ter uma fé inabalável para continuar confiando. Essa compreensão traz descanso, um descanso que não elimina os desafios, mas suaviza o peso de carregá-los sozinho. É nesse ponto que fé e amor se revelam não apenas como virtudes espirituais, mas como fundamentos da existência. A fé dá ao cristão um chão onde pisar quando tudo parece instável. O amor dá direção aos seus passos quando o caminho parece confuso. A fé lembra que a vida não se resume ao que é visível. O amor lembra que o invisível se manifesta no cuidado concreto com o outro. Um sustenta o sentido, o outro sustenta o caminho. Com o passar dos anos, o cristão aprende que algumas batalhas não precisam mais ser travadas, que algumas discussões não precisam mais ser vencidas, que algumas feridas não precisam mais ser reabertas. Aprende a escolher a paz sem abrir mão da verdade. Aprende a se posicionar sem endurecer. Aprende a discordar sem desumanizar. Essa sabedoria não vem da idade, mas da experiência de ter caminhado tempo suficiente com fé e amor entrelaçados. A fé amadurecida ensina que Deus não está apenas nos momentos altos, mas também nos vales silenciosos. O amor amadurecido ensina que as pessoas não precisam ser consertadas para serem cuidadas. Essas duas aprendizagens transformam a maneira de viver. O cristão deixa de olhar para o mundo com desconfiança constante e passa a enxergá-lo como um espaço de encontro, mesmo em meio às dores. Não porque ignora a realidade, mas porque escolhe responder a ela de forma diferente. Em um mundo marcado por pressa, competição e indiferença, a vida cristã vivida a partir da fé e do amor se torna um sinal silencioso de resistência. Resistência à lógica do descarte. Resistência à cultura do desempenho. Resistência à tentação de se fechar no próprio sofrimento. O cristão não resiste com violência, mas com presença. Não enfrenta o mundo com dureza, mas com constância. Sua força não está no barulho, mas na permanência. Essa permanência é construída dia após dia, em escolhas pequenas e repetidas. Escolher confiar novamente quando a dúvida surge. Escolher amar novamente quando o cansaço aparece. Escolher não endurecer quando o coração se sente ferido. Escolher não desistir quando o caminho parece longo demais.
Cada uma dessas escolhas reforça o vínculo entre fé e amor, tornando a vida mais inteira, mais coerente, mais alinhada com aquilo que o cristão acredita e vive. Todo o ser de qualquer cristão é fé e amor, porque é isso que sustenta sua caminhada do início ao fim. A fé o liga a Deus quando tudo parece incerto. O amor o liga às pessoas quando tudo convida ao isolamento. A fé o lembra de que ele não está sozinho no universo. O amor o lembra de que não foi feito para viver sozinho no mundo. Juntas, fé e amor constroem uma vida que, mesmo imperfeita, carrega sentido. Ao final, o cristão compreende que sua história não será lembrada por grandes feitos, mas pela forma como esteve presente, pela maneira como confiou quando não havia garantias, pela maneira como amou quando seria mais fácil se proteger, pela maneira como permaneceu humano em um mundo que muitas vezes premia a frieza. Essa é a herança silenciosa da fé vivida com amor. Uma herança que não se impõe, mas se transmite pelo exemplo. E assim, a vida segue, com dias claros e dias nublados, com alegrias simples e dores profundas, com perguntas que permanecem e respostas que amadurecem com o tempo. A fé continua apontando para Deus. O amor continua apontando para as pessoas. E o cristão continua caminhando, não como alguém que já chegou, mas como alguém que aprendeu a caminhar com confiança e cuidado, sustentado por uma graça que não depende de merecimento e por um amor que se renova a cada encontro. Se essa reflexão falou ao seu coração, escreva nos comentários o que mais tocou você nessa mensagem. Se este conteúdo fez sentido para a sua vida, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar caminhando conosco por histórias e reflexões que unem fé, amor e profundidade. Obrigado por ter estado aqui até o fim. Que a fé continue levando você a Deus e que o amor continue levando você às pessoas.